roupagem, numa nova abordagem e com uma nova característica. Hoje a gente está aqui, eu e o Cristiano Lopes, acompanhados da nossa convidada, e eu estou substituindo a Nilve Maldaner Mendes, que é a titular desse espaço, ela que teve que se deslocar aí para Passo Fundo hoje, acompanhar aí o seu esposo em um procedimento médico. E o Momento Estrela Guia, ele é um espaço para a reflexão, recuperar histórias, é o autodesenvolvimento, é o autoconhecimento, é o desenvolvimento pessoal e aquilo que nos constrói enquanto seres humanos. Como a gente é construído ao longo do tempo, por que a gente é o que a gente é e o que a gente pode pensar olhando para frente, para o futuro, né? Sem esquecer das nossas raízes, dos nossos laços do passado, mas conseguindo ressignificar os nossos traumas para que a gente consiga alcançar aqueles objetivos, aqueles sonhos que a gente carrega no nosso coração. E hoje a nossa convidada tem uma história muito interessante e a gente conhece ela já há bastante tempo. Eu tenho esse prazer de conhecer a Denise há bastante tempo, fomos colegas na faculdade. A Denise é empresária aqui no município de Ibirubá, uma das sócias proprietárias da Central do Automóvel e vai ser a nossa convidada hoje, Cris, aqui no Momento Estrela Guia. E eu quero a tua saudação também. Tudo certo? Tudo certo. Boa tarde para a nossa audiência, boa tarde para quem acompanha aqui a nossa programação. Acho que eu errei aqui o microfone, não sei o que está dando esse... Agora deu certo. E queremos acolher então nossa convidada para essa tarde de hoje aqui, sempre na programação com a Nilve, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né? Normalmente a gente aborda os temas do jornalismo, né? Mas esse programa tem uma outra característica, né? Que é focar no desenvolvimento das pessoas e por isso que hoje a gente está aqui para aprender mais um pouquinho. Aliás, do que somos feitos, se não de experiências, né? E Denise, muito obrigado por atender ao nosso convite, seja bem-vinda aqui ao Momento Estrela Guia. Hoje a gente não vai falar sobre veículos, sobre negócios e sobre vendas. Hoje a gente vai falar sobre a tua história. Boa tarde, Andrei. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ibirubá, Rádio Cidade, né? E é um prazer estar aqui. Eu agradeço muito a oportunidade também da gente contar um pouquinho da história da gente, né? Também trazendo a vivência da mulher na cidade, né? Que muitas vezes até um pouco tempo atrás não era muito reconhecido, né? Agora a gente está tendo muito mais espaço, né? Para também mostrar nossas experiências, né? Legal. Quem é a Denise, né? Onde a Denise nasceu e quais foram as primeiras experiências dela aí até os 6, 7 anos de idade? Então, eu sou nascida de Palmeiras das Missões, né? Sou natural de Palmeiras das Missões e criada por Selva, né? Como é que você foi parar lá, Denise? Então, os meus pais são naturais, todos os dois de Selva, né? O pai e a mãe, interior de Selva, mais especificamente Floresta e Bela Vista, né? E eles foram numa aventura de compra de terras, né? Para Palmeiras das Missões, encontraram uma área lá legal, né? E se aventuraram para Palmeiras das Missões. Teu pai tem sobrenome Ebert. Ebert, isso. Né? Uhum. E a mãe? Brown. Minha mãe é Brown. Então, eles se encontram aqui, um é de Linha Floresta e o outro é... Isso, de Bela Vista. Bela Vista, as comunidades vizinhas. Uhum. Não dava para crescer ali, talvez não pro que eles imaginavam, e aí surge um negócio lá em Palmeiras das Missões. Até primeiramente eles se colocaram no caso na época era Ibirubá, né? Mas hoje pertencente a 15 de novembro. Então eles passaram uma boa parte do casamento deles inicial aí em Ibirubá, 15 de novembro hoje, né? Uhum. E depois que eles aventuraram uma ida a Palmeiras das Missões, que é onde eu nasci, né? Você é a segunda filha? Segunda filha. Eles tinham um filho já? Isso, o meu irmão mais velho é ibirubense. É ibirubense, nasceu em 15 de novembro na época, né? Legal, o Daniel. O Daniel, teu colega de faculdade, né? Exatamente, um abraço aí, Daniel. Bom, o casal vai com o Daniel pequeno lá para Palmeiras das Missões. Uhum. E logo depois vem a Denise. A Denise nasce lá em Palmeiras das Missões. Nasce lá. Como é que era a propriedade, Denise? Quais são as memórias que vêm à mente quando você volta para lá? Essa propriedade, assim, as memórias não são muito grandes, né? Porque a gente saiu de lá, eu tinha 6 anos, recém-completado 6 anos, né? A gente morava no interior, era um pouquinho assim, não tão distante, mas um pouco distante da cidade, né? Na época que a gente foi para lá,
O meu irmão, inclusive, não tinha nem como ir para a cidade, não existia transporte escolar na época, ele não tinha como ir estudar. E olha só, um vizinho nosso fez uma escola na igreja da comunidade. E esse vizinho, ele contratou uma professora para vir dar aula para eles. Eles iam a cavalo para a escola. Até a quarta, o Daniel ia a cavalo para a escola. E era uma escola que juntava, então, crianças de pré, jardim até quarta série. Aí depois, sim, logo depois, quando eu comecei a fazer a aula lá, jardim e tal, já tinha, então, o transporte até a cidade. Mas aí o meu irmão já estava indo na quarta, quinta série, eles aí tiveram a oportunidade de ir para a cidade. Senão até então era assim, a cavalo, para juntar todas as turmas ali e fazerem aulas todos juntos. Quem vinha buscar ele era a professora? Não, ele ia sozinho ele a ia cavalo. sozinho, no cavalo dele mesmo. Era pertinho, então, da nossa propriedade, né? Não era muito longe, mas pegava asfalto ali e tudo, né? Não foi fácil, era complicada a vida nessa época ali, né? E quando eu fui, então, para a escola, aí já tinha, graças a Deus, já tinha transporte escolar, tinha uma Kombi que vinha sempre buscar nós em casa e largava em casa depois, né? A gente já ia para a cidade. Quem foi o primeiro amigo ou amiga da Denise? Lá a gente tinha os vizinhos, então, que é esse mesmo pessoal, então, que montou a escola, eram os bandeiras, né? A gente se visita até hoje com eles, é um pessoal muito querido. Tinha alguns parentes também lá, mas assim, de nomes eu lembro da Gisele, que era, então, a pessoa mais próxima da minha idade dos filhos deles, né? E a gente se dava muito bem com eles, eram vizinhos, assim, que a gente adotou como família para nós, era quem nos ajudou, quem estava sempre perto ali porque a gente precisasse, né? Legal. Então a Denise estuda lá e tem essa experiência. O que aconteceu depois, Denise? Então, o meu pai, ele sofria de uma doença cardíaca, né? E quando ele tinha 38 anos, ele teve um AVC em casa, de manhã cedo, e veio a falecer. Então, ficou um pouco complicado. A minha mãe, sozinha, com 2 crianças, né? Lá no interior, no lugar onde a gente não tinha o apoio dessa família que eu acabei de mencionar, mas era um apoio longe de família, de pai, de mãe, de irmão, né? Aquele laço familiar. E ela conseguiu, meio ano depois, vender a nossa propriedade lá e a gente voltou para Selba, então, que era perto, então, dos pais dela, dos pais do meu pai, que eram vivos na época também, para ter um maior auxílio da família também, né? Sim. E essa propriedade existe ainda? Você já teve lá em Palmeiras das Missões, há uns 2 anos atrás, eu tive um negócio para fazer em Condor, que é ali pertinho, e eu fui até lá. É muito emocionante, assim, fui sozinha. Eu não entrei lá porque estava fechado, enfim, não quis também, né? Não tem ninguém morando lá, mas existe ainda o galpão, o açude, existe lá. É muito diferente, porque a gente olhando hoje adulta, né? Nossa, parece tão pertinho, tão ali. A memória que eu tenho de lá era tudo muito longe, o açude era longe, era tudo longe, né? E agora tá tudo pertinho, é gostoso, mas também triste ao mesmo tempo, porque vem outras memórias, né? De saudades também, né? Vocês moravam no galpão? No galpão. Era um lugarzinho separado, só com uma... com uma paredezinha ali que separava do galpão mesmo. Era o que dava naquela época. Era o que dava na época, Tinha né? todos os ferramentais ali do pai, que a mãe usava maquinária também. agrícola, tudo, né? E junto espacinho para você. Aí mais embaixo a gente trabalhava bastante com gado leiteiro na época, né? Então aí tinha a estrevaria, daí era separado, daí. Esses galpões não existem mais hoje. Sim. Mas o que a gente morava ainda existe lá. Que legal. Denise, são as vivências, né, lá da década de 80. Comunicação não existia, né? Nada, olha só. Telefone para se fazer uma ligação, sei lá como é que era. Alguém tinha que vir avisar para você poder retornar. E aí, aonde tinha telefone, era numa cabine telefônica, tinha que marcar um horário. Eu lembro porque em Ibirubá era assim, imagino que lá não era diferente. Nós não tínhamos telefone em casa. Era uma TV e olha, era bem moderna, era das coloridas já na época, né? Mas a gente não tinha telefone em casa, então esse pessoal, esses bandeiras, então, esses já existiam telefone em casa, então, mas era muito difícil a comunicação. André, eu tive o primeiro telefone que nós tivemos em casa, eu já estava me formando
no segundo grau no magistério. Então, isso lá em 2002, 2003, que foi quando a gente teve o primeiro celular em casa, morando já em Selba, né? Antes disso, não tinha. Bom, imagino que a experiência, né, o trauma que fica de você perder o pai dentro... Ele estava em casa quando infartou. Né? Ele não pôde nem estar no hospital ou ser levado para o hospital. Ali foi um momento assim, né, morando no interior, tendo toda essa dificuldade de comunicação, tendo que avisar familiares aqui, organizar tudo. A tua mãe foi uma guerreira, realmente. Foi. A minha mãe é uma pessoa muito forte. Minha mãe é uma pessoa que, se fosse trazer ela aqui e contar a história dela, é muito emocionante, né? Com 2 crianças pequenas, o meu irmão tinha 10 anos, eu tinha 5, né? Lá no interior, sem comunicação, longe da família, os pais dela, o pai e a mãe eram vivos, os sogros também, mas longe, era tudo longe. E ela começando junto com o teu pai, o esposo, a construir, né, aquilo estavam que eles buscavam, né? No início, Jovem, 30 e poucos anos. O teu Minha pai mãe tinha faleceu com 32, e o meu pai tinha 38 quando faleceu. Então a gente tenta se posicionar, se colocar nesse lugar deles e realmente é um lugar para pessoas muito fortes. Com certeza. A minha mãe tem uma história de vida muito interessante, muito forte. Aí acontece a mudança, enfim, infelizmente não teve como continuar lá em Palmeira. Lá não teve como continuar. Então a gente foi abraçados então pelo meu avô materno, né? A gente veio morar em Bela Vista, numa propriedade que era do vô, uma casa antiguíssima. A mais antiga que tem na localidade era que a gente veio morar. A mãe reformou e a gente morou ali por muito tempo. Quando eu saí de casa para morar na cidade, eles moravam lá ainda naquela casa. Tijolos antigos, aquelas casas feitas de barro ainda, né? E tá lá hoje. A casa ainda, a estrutura dela ainda está intacta. Que legal, né? Você teve locais onde você morou foram sempre muito simples, né? Muito simples. Até você sair de casa. Hoje você sonha em ter um local bonito, grande para morar por conta disso ou bem pelo contrário, aquilo não faz muita diferença? Eu tenho uma casa aqui em Ibirubá, minha casinha pequenininha, é só eu e meu filho, né? Então, a minha casa é pequena, é um lugarzinho bem simples. Não te faz falta morar num local? Não me faz falta. Já tive casa grande, mas não é a minha ambição. Não, para mim, do jeito que está ótimo. Não é essa a minha ambição. Tem outras ambições mais... Sim, você, como se diz, você foi criada na simplicidade. Eu saí, Andrei, do interior, assim, uma criação muito simples, tudo muito... aconchegante, mas simples. Então, para mim, o luxo são outras coisas. As amizades que eu tenho, outras, né? Você dá valor para outros. E Bela Vista, né? Vai morar lá nas terras do avô, pai da mãe, né? Os pais da mãe eram vivos, tanto o pai quanto a mãe da sua mãe, né? Aí o Daniel também tenta recomeçar lá, né? São novas amizades, é um novo círculo de relacionamento. Tudo novo. Tanto que nessa época eu tive muita dificuldade, né? A escola eu estava alfabetizando, né? Nessa época, primeira série, né? Naquela época eram séries, né? Primeira série, eu vim de lá bem no fim do ano, então eu saí da primeira série lá e cheguei aqui, era tudo diferente, a escrita era diferente, eu tive muita dificuldade nos primeiros anos iniciais, né? Estudando em Bela Vista mesmo, até hoje essa escola está lá, está funcionando, né? Está em operação, mas foi bem complicado, né? A adaptação foi bem complicada. E daí a perca do pai, né? Tu vem, é tudo diferente, tu tem essa perca, tu não tem mais teus amigos, tu tem que fazer amigos novos, tu tem outra professora, é tudo novo, né? A mãe também tá passando naquela fase ainda muito difícil. O luto dela, né? Então, transição. É uma fase bem complicada. E querendo ou não, isso fica com a gente, né? Por bastante tempo.
certeza. Isso tudo são carimbos, né, que ficam no nosso DNA, na nossa construção enquanto pessoas. Passando esse tempo, mais adiante ali, você começa já a olhar para o futuro, assim, o que eu quero ser na vida, né? Quem são as pessoas que eu admiro e que eu quero ser igual? Você lembra quem eram essas pessoas? Eu lembro. Então, a gente criança, normalmente tu quer ser o que a pessoa que mais te admira né? Uhum. Então, eu tinha uma tia que se tornou minha madrinha, que era cabeleireira. E eu queria muito ser cabeleireira, que nem ela, que nem a tia Claudete, que era cabeleireira. Esse sonho, ele ficou alguns anos comigo, né? Mas aí depois já foi mudando e eu queria ser professora. Acho que o sonho de toda menina da época. As minhas colegas de aula até a 8ª série, acho que só 2, 3 que não foram fazer magistério depois, que todas tinham o sonho de ser professora. E todas foram, a maioria foi pro magistério depois, no 2º grau. Eu fiz magistério também. Fui atrás desse sonho. Mas aí depois eu fiz o magistério, fiz o meu estágio, tudo, fui super bem. Mas passou aquilo, eu disse, não é isso que eu quero ser. Você era mais das ciências exatas? Era mais de exata. Uhum. E aí eu já tinha sempre o sonho de ter o meu negócio próprio. Eu queria trabalhar para mim, eu queria ter o meu negócio próprio. Mas demorou até que esse sonho foi realizado, né? Então eu saí do magistério e eu queria ser bióloga na época. Trabalhar com animais, com, né, natureza, enfim. Só que não tinha condições. A biologia exigia que eu morasse ou Cruz Alta, ou Passo Fundo, ou algum lugar. Exigia que meus pais me mantessem lá. E essa condição a gente não tinha. Eu tinha que trabalhar de dia e estudar de noite para ajudar a pagar as custas da faculdade, né? Então, eu resolvi fazer administração, que era o que o meu irmão estava fazendo na época, e tinha extensão da Unicruz aqui em Ibirubá, né? Então, se tornava mais fácil vir de Selba a Ibirubá. E teve que ter muita mudança para mim conseguir fazer isso. Eu tive que sair do interior, daí eu vim morar com os meus avós maternos na cidade, com o vô e com a avó. Comecei a trabalhar, né? Meu primeiro emprego foi na Ótica Ernesto. Na época tinha Ótica Ernesto em Selba, né? E comecei a trabalhar lá e vim estudar de noite para Ibirubá, então, fazer administração. E como você via o interior, né? A possibilidade da sucessão, você ficar lá para cuidar aquilo que a família tinha, né? Alguma coisa relacionada a isso passou pela tua cabeça ou ainda não? Não. Eu ainda sonho em um dia voltar pro interior. De repente, muito mais adiante, numa aposentadoria, alguma coisa assim, voltar. Mas na época não era de meu interesse ficar, né? Porque a mãe acabou casando de novo, teve outro filho, então essa sucessão familiar eu não tinha interesse, não estava muito longe daquilo, né? Uhum. Não era o que eu queria para mim na época. Ficar no interior não estava no teu plano. Não estava no meu plano. Você queria vir para a cidade. Eu queria ir trabalhar, né? Queria conquistar a tua independência, digamos Isso. assim. Aí, enquanto eu fiz a faculdade, eu trabalhei quase toda a faculdade na Ótica Ernesto. Aí depois surgiu então a oportunidade de eu vir trabalhar na Indutar. Eu fiz uma entrevista ali com a Magali e eles me contrataram. Eu trabalhei 4 anos na Indutar. Indutar aqui já na IRS 223. Já aqui. Uhum. E eu comecei ali como secretária. Era a secretária do Ayrton da Magali. Aí depois eu fui promovida ao PCP, então eu estava de auxiliar no PCP e cheguei a ser responsável ali no setor de PCP, ali dentro. Aí depois que surgiu então a oportunidade de ir para o Verla, mas eu já tinha me formei trabalhando na Indutar. Isso. E aí, o Verla, né? Esse capítulo que também foi uma mudança. Você sai de uma área, de uma indústria, né? Que trabalha ali com a fabricação de peças, né? Uhum. É um relacionamento com o cliente e vai para o Verlan, que é o comércio, o varejo, né? O diário. Totalmente diferente. Então eu fui para o Verlan e essa história perdurou por 10 anos, o Verlan.
Eu comecei no Verlan também, ali no atendimento ao público. No atendimento, depois que eu fui para a área que eu mais queria, que era ou contábil ou financeiro, né? E surgiu a oportunidade de eu ir para o financeiro. Eu passei vários anos sendo caixa, né? Na parte do caixa, do Verlan. E depois eu fui para a supervisão do financeiro. Ali eu passei vários anos também na minha vida. Como é que era trabalhar nessa época? Já tinha tecnologia, programas, sistemas? Sim, na verdade era o que eu mais gostava, né? Eu já fazia essa parte dentro da Indutar e depois lá também. A gente fez implantação, eu participei de várias implantações desse sistema, né? E sempre me identifiquei muito nessa área mais vamos lá, né? Documental. A Denise nasceu em 86, então você passa essa transição do analógico para o digital. Com certeza. Né? Você tem acesso à internet de escada, depois a internet ADSL, depois a fibra ótica que veio mais recentemente. Então, tudo isso... O teu filho, por exemplo, não vai ter essa oportunidade. Não, hoje ele tem celular já e com internet, com tudo, né? O meu primeiro computador, Andrei, eu tava fazendo a minha monografia da faculdade. E daí eu senti, não consigo fazer isso aqui sem ter um computador. Então eu comprei o meu primeiro computador, lá terminando a faculdade de administração. E parcelado ainda. Parcelado, com certeza. Eu paguei, meu Deus, eu acho que em 24 vezes eu peguei aquele computador. Mas era o que tinha. Imagina trabalhando dentro de um comércio, pagando faculdade, daí tem todos os livros que tinha, que era uma loucura, e a gente tinha transporte também, né, que tinha que pagar, então não foi fácil, né, aquilo era parcelado em várias vezes, né. O que você lembra lá do Verlan? Hoje o Verlan foi vendido, a estrutura, né, ele está... mudou-se muitas coisas aí. Verlan, enquanto serialista, não existe mais, né? Isso. Mas na época, o Verlan era muito forte, né, Denise? Eu aprendi muito lá no Verlan. Hoje, a parte financeira, tudo, contábil, eu aprendi tudo lá. Eu tinha um apoio muito grande da Elaine, na época, né, que falecida hoje, né? Do Clóvis também, eu tinha eles muito próximos de mim. Eu aprendi muito lá no Verlan. A parte financeira foi toda, esquece tudo que eu aprendi na faculdade, vai a prática. Pra prática mesmo, foi tudo lá. Sistemas, e tudo. A moeda soja, que é quase uma moeda... É uma moeda, né? Aqui na nossa cidade é uma moeda, né? Totalmente agrícola, né? O soja é uma moeda. Então, você tinha, né, dois mundos, né? O mundo real, diário do nosso comércio aqui... E o mundo dos agricultores, que daí é tudo conversão, né? É tantas sacas de soja para comprar isso, para comprar aquilo, para fazer um hectare. E aí você tem que usar muito conhecimento e muita habilidade aí nesse Com período. certeza, né? E em 9 anos, o que eu adquiri imagina, tu entra lá dentro, eu já tinha conhecimento da área da agricultura, porque sempre foi, né? Eu vivi disso, né? Mas o conhecimento que eu adquiri lá dentro... leva para a vida, né? É legal. Interessante, hein, Cris? Cada um tem suas jornadas, né? E às vezes as dificuldades que se apresentam na vida da gente quando a gente é pequeno ainda, que não entende muito do mundo, né? Acaba se tornando meio que suporte, né? Pra gente enfrentar. Eu tenho certeza que a partir de tudo isso que tu vivenciou até tu chegar na faculdade e tal, fez tu chegar nesse momento que tu precisava decidir sobre a vida, precisava organizar a vida financeiramente bem mais forte, né? Com certeza. Tanto que, como eu falei antes, o meu sonho sempre foi ter um negócio próprio, né? E esse sonho eu sempre fui em busca disso, mas é tudo bastante difícil, né? A área é financeiro, é coragem também de tu botar a cara, depende só da gente também, né? Eu consegui botar isso em prática agora, em 2021, que foi quando desde 2020, já fazia 1 ano e pouco que eu estava trabalhando ali na Central do Automóvel, junto com o Gilberto e com o Thiago, né? Aprendi também muito, nossa, eu entrei imagina, eu saí metal mecânico, fui pro, né, a área mais agrícola e agora depois eu fui para o ramo automotivo, não conhecia nada de carro, nada. Algumas marcas, assim, e o Giba, com toda aquela paciência do mundo dele, né, ele foi me ensinando, paciência, o Thiago me ensinou muito também.
E em 2022 eu tive a oportunidade, então, de entrar como sócia na loja. E essa oportunidade eu agarrei com as duas mãos, porque era a oportunidade batendo na minha porta de um sonho que eu tinha há 20 anos atrás. E eu nunca tinha tido essa oportunidade, essa coragem, inclusive, de botar a cara para bater. Sim. E eu tô aqui, agora é a hora. E veio no momento certo. As oportunidades, elas vêm no momento certo, né? E quando tu assina o contrato de sociedade lá, o que passa na tua cabeça? É uma novela, né? Eu chorei no dia que eu assinei o contrato. Chorei muito, assim. Nossa, ó, tá aqui. Agora, ó, tá aqui. Depende de mim, né? A Denise falou uma frase e eu gravei. Você disse, a decisão que depende de nós, né? Nós, eu, a minha decisão que vai mudar. E isso para ti fez toda a diferença, porque as pessoas, elas são criadas, eu não sei se isso é uma coisa que para todos funciona, mas para mim é meio assim, esperando que aconteça alguma coisa, né? Que o universo, sei lá, traga uma oportunidade e faça as coisas acontecer. E às vezes a gente, ainda tendo isso, não consegue dizer o sim, né? E para você, quando você falou, depende da gente, depende de nós, é do nosso sim. A decisão está com nós. Se a gente vai para um lado, vai para o outro, se vai casar, se vai ter filho, se vai morar numa cidade, se vai morar no outro, se vai comprar um negócio, se vai abrir um negócio, se vai trabalhar. A decisão é única, exclusivamente nossa. E por que é tão difícil, né? É insegurança, né? Eu acho que até de casa, porque como a minha mãe, muito jovem, teve que tomar as rédeas da família. Porque, vamos lá, antigamente a rédea da família era com o pai, né? E de repente a mulher lá com 32 anos, começando a vida recém, né? Com 2 filhos pequenos, ela tem que pegar aquela rédea. Então a minha mãe, ela ainda é bastante aquela insegurança, né? Conservadora, né? Conservadora, sabe? Não vai, tem que ver. E a gente hoje, para te abrir um negócio, tu tem que ser, né? Tu tem que arriscar, né? Tem que arriscar. Sempre há riscos envolvidos em com tudo. certeza. Então eu vim daquela conservação, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que dá? Será que não dá? Tem que estudar, tem que isso, tem... Então é uma decisão muito difícil. Foi uma decisão muito difícil, mas tá aqui. Eu vou ou eu não vou? Depende de mim, né? E tu nunca experimentou ensaiar algum negócio assim menor e tal, para começar a pegar a experiência desse mundo e tal? Eu morei um tempo em Tapera, entre Verlan e Central do Automóvel. Eu morei aí uns 6 meses em Tapera. E lá eu abri um escritório, né? Que foi a primeira vez que era o meu negócio, né? Já era, né? Eu fazia certificação digital e empréstimos consignados. Eu trabalhava com financeiras, né? E tava começando a alavancar. Eu peguei um espacinho numa sala comercial do meu tio e do meu primo lá em Tapera. E lá eu tava começando. Mas aí tava um pouquinho complicada a questão. O meu filho estudava aqui, tinha que estar sempre na estrada e traz pra cá. Voltei a morar em Birubá e daí fui trabalhar na Central, né? Fechei lá. Sim. Mas eu dei essa ensaiada, eu dei e tava bem feliz, inclusive, com o resultado. Mas aí a força do destino me trouxe de volta. Porque era, né? Porque era para ficar aqui, né? Tem isso também, né? Tem a operação do universo, né? Às vezes tu acha que tu tá num caminho ali, é por aqui, daqui a pouco tu toma uma bofetada e aí tu muda completamente a rota, mas era o que era para acontecer. E foi bem assim que aconteceu, né? Denise, teve um acontecimento que te marcou muito, 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 com certeza, que foi a gravidez, se tornar mãe. O que você lembra isso? Né? Foi planejado? Como é que veio essa bênção? Foi muito planejado, tanto que ele foi esperado por bastante tempo, né? É mesmo? Eu era casada, né, na época com o pai do Gabriel, né? O Gabriel. E a gente esperou bastante essa criança, né? Eu tava com 27 anos e graças a Deus, né, veio com muita saúde. Hoje às vezes a gente fica com o cabelinho assim, né? Ele é muito esperto. Hoje já tá indo pro 6º ano já. Jogador de futebol. Você teve ele no ano de 2014. Ele nasceu. Trabalhava no Verlan nessa época.
E por que tanto planejamento assim, a espera? Ele foi esperado, né? Eu, na verdade, teve uma dificuldadezinha ali para engravidar, mas demorou um pouco. E aí foi algo que você conseguiu Sim. através de Não, só de tempo mesmo. tempo. Você acredita que isso está relacionado a... como é que a gente poderia dizer assim, a ciência, ao corpo? Ou as pessoas hoje elas dizem que não, você não estava preparada para receber isso? Eu acho que sim, tem relações, né? O corpo tem que se ajustar Claro, também. tem no toda essa momento. parte da saúde, Tem né? muito a parte da ansiedade também, né? Eu tava, desde que eu decidi engravidar, aí tu já tem aquela ansiedade, nossa, tem que ser já sempre muito na hora, Gera muita né? expectativa. Aí quando chegou lá numa época que eu disse, não, agora, se não veio até agora, que espere mais uns 2 meses, porque então, se eu engravidasse naquele mês, eu ia ficar de licença maternidade na safra, né? Então, como eu trabalhava numa cerealista, então espere mais uns meses, né? Mas daí eu engravidei bem certinho naquele mês, onde bem na safra, ele nasceu dia 18 de março, então foi bem na safra. Saiu do teu planejamento. Saiu do planejamento, parece que a cabeça deu aquela, né, aliviada e daí foi. Você atribui isso a quê? Qual é a tua fé, assim, Denise? No que você acredita? Você é religiosa? Não, o filho ele vem no momento que ele tem que vir. No momento que a gente está preparado para ele vir, na verdade, ele é uma bênção, né? O filho vem no momento que a gente está preparado. Deus sabe quando a gente está preparado para isso. Você acredita que é realmente Com certeza. sob os desígnios de Deus? Uhum. Tudo tem um propósito, né? Veio no momento certo. Chegou o Gabriel, muda tudo. Muda tudo, com certeza. A vida muda completamente, né? Tu sai de uma vida que tu estudou, recém se formou. Eu já estava formada há mais anos, mas daí estudo, vai pra academia, acaba tudo, né? Porque no momento que tu tem um bebê pequeno... E quando tem 2, então? Eu encerrei depois do primeiro. Encerrei. Eu falei porque eu tenho gêmeos. Ai, nossa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tá num mercado agora... Já era na cerealista também, né? Mas eu acho que no do automóvel tem muito também a questão da simbologia, né? Que é um mercado extremamente masculino, né? Parece que carro é uma coisa que só homem entende, né? Só homem sabe. Tu mesmo confessou que quando chegou não conhecia nada do assunto e tal, né? Como é que é essa experiência para ti, assim... Teus sócios são todos homens também, né? Tu tá num ambiente masculino, normalmente acredito eu que a maioria, posso estar equivocado e até tu pode me corrigir, das pessoas que chegam para comprar carro, elas são homens, né? Talvez não, talvez eu esteja equivocado aqui, né? Até tu pode nos clarear nesse horizonte aí. Olha só, a cada ano a gente vê a mudança. Quando eu comecei, realmente era muito mais masculino a procura. Hoje não. Hoje já, eu vou te dizer assim, ó, meio a meio. Meio a meio. E as mulheres, eu noto que adoram ser atendidas por mulheres. Elas gostam de ser atendidas por mulheres. O homem, a gente já tá mudando muito, mas ele tinha muito, assim, ainda aquele preconceito de ser atendido de ser atendido por mulher. O homem, alguns ainda têm, tá? Mas o mercado hoje, a mulher tá muito à frente. E já rolou aquele, eu quero falar com o dono? Sim, já, várias vezes. Já teve cliente que eu tive que demitir já por causa disso, já demiti cliente, já. Que loucura, né? Mas enfim, isso acontece bastante. Hoje a gente vê muito, eu quero falar com o teu chefe. Eu disse, só um pouquinho que eu vou chamar. Mas existe muito disso. Mas o mercado tá, e eu fico muito feliz com isso. Eu noto muito, E tu leva de boa essas situações? Muito assim? de boa. Eu não me preocupo, não me estresso muito fácil, não. Mas eu noto, assim, as mulheres me procuram muito. No site, muitas vezes, tem o telefone dos 3 lá, né? Tem o meu, do Sadi, do William. E muita gente me procura. A maioria é mulher.
né, que me procura. Adorei ser atendida. Teve uma menina que chamou muita atenção depois que eu atendi ela, foi feito a venda. Ela me escreveu um texto, ela disse assim, eu amei ser atendido por você. Claro, a mulher tem aquele toque mais carinhoso, né, mais de preocupação, mais de detalhes do que o homem. A gente tem essa preocupação de colocar melhor, de explicar, daquele carinho, de fiquei muito feliz por você, sabe? Nesse toque mais afetivo e carinhoso. E isso faz bastante a diferença. Hoje, na compra de um veículo, por exemplo, tu não espera muita coisa assim de coração. Tu vai lá, tu olha o carro, se tá bom, se não tá bom. É uma decisão racional. É mais não racional. Pode envolver muito a emoção. Não digo até da emoção, mas aquele toque de atendimento com carinho, mais de coração. Tu espera um atendimento mais técnico, mais, né? E eu gosto bastante, né? Sou mais coração, né? Eu sou mais coração, mais carinho, mais preocupação. E daí saiu com o carro semana passada, já deu uma volta, o que gostou, não gostou, sabe? Que carro a Denise tem? Hoje eu tenho um Onix. Por quê? Mas eu sei que tu me perguntou isso porque eu tinha um Fusca até esses dias, né? Hoje eu tenho um Onix, mas até então o carro que eu mais amei na minha vida foi o meu New Beetle, né? Vendi esses dias. Foi para 15 de novembro, por uma outra mulher, feliz da vida ela ficou. Né? Tu perguntou por causa do meu New Beetle, né? São carros diferentes? Eu gosto de carros diferentes. Depois que eu entrei na Central, eu tive um HB20, amei o HB20, um carro muito gostoso. Aí depois eu fui pro New Beetle, que era um carro que eu sempre sonhei em ter, era o Fusca, né? Mas ele é mais novo, né? É uma versão mais automática, teto solar, tudo, imaginar. E agora, nesse ano que então surgiu a oportunidade, vou vender, mas estava meio assim, né? O coração não queria deixar vender. E a menina me procurando por um New Beetle, e daí eu vendi, né? A gente tá no meio desse ramo. O carro, todo carro tem um cliente específico? Tem, todo carro tem um cliente específico. Dificilmente tem um carro, né? Esse não vai vender para ninguém. Não existe. Todo carro vende. E os teus leads estão tudo lá organizado por esse perfil. Estão por esse perfil. Uhum. Sensacional, né? Hoje a gente tem um ramo bem diversificado, né? A gente vende desde o New Beetle, do Fusca, até a Ranger. Essa semana passada, a gente vendeu uma Territory, Edge, então, e carros novos, né? De todas as marcas. Então, a gente já vendeu carro elétrico, já vendemos Volvo, já vendemos, né, todas as marcas. A tua mãe diz o que disso, né? Ela olha para a filha e diz, minha filha vendendo carro, dona de uma loja de carros. Eu acho que isso foi logo no início, ela se apavorou um pouco. Porque, querendo ou não, é um ramo arriscado, né? Porque tem vários concorrentes, né? Então, para ela ficou naquele sentimento que é dela, né? De insegurança um pouco. Mas eu sempre fui bem, né? Espontânea em dizer que eu tenho coragem e vou, né? Hoje eu acredito que o orgulho bate, sim. E tu tem dentro dessa lógica da administração, assim, a ideia de ser também uma empreendedora investidora, assim, de ficar de olho em outros tipos de negócios para investir ou para apostar, para diversificar teu olhar? Sim, já tem algumas ideias já no papel, inclusive, né? Essas ideias do papel, vamos ver. Era para sair esse ano do papel, vamos ver se vai rolar. Tem vários abraços aqui para Denise. A Silene Sand diz que você é uma mãe forte. Aliás, ela disse uma mãe forte criou essa mulher. Mãe e amiga forte que é a Denise, admiro muito. A relação, quando vem o nome da Silene, assim, o que você... É uma amiga do coração. É a primeira pessoa assim que eu conheci, que eu levo de amigas desde que eu vim para Ibirubá. Quando eu vim morar para Ibirubá, lá em 2010, por aí, eu fui morar na casa da Silene, no porão da casa da Silene. Naquela época a gente nem tinha uma relação de amizade, né? E desde ali que a gente se conhece, é uma
uma amigona do coração. E a Silene foi professora. É, professora. Foi minha professora, inclusive. Matemática. Matemática, dona Silene, né? Então ela... Hoje também, uma mulher empreendedora, né? Se vira com os filhos, o filho dela é empreendedor desde os 15 anos, né? E admiro muito a Silene. Um abraço, Silene. A Cirlei Ferreira Terres também te manda um abraço. A Lisiane dos Santos diz que você é uma mulher guerreira, admirável. Parabéns pelo sucesso conquistado. A Gláucia Maldaner também diz que você é uma mulher guerreira e batalhadora. Um abração da Gláucia. Luiz Dressler, Denise, grande pessoa, negociei com ela e recomendo tudo correto e com segurança. Rocamboles da Pri, parabéns, Denise, uma mulher guerreira, corajosa, um exemplo de superação. Um grande abraço, minha irmã do coração. A Priscila... Eu conheci a Priscila jogando futebol. Olha aí. E hoje ela é minha irmãzona, amo muito ela. A Denise jogou futebol, joga futebol. É, ainda. A gente corre, né? Jogar já passou a minha época, mas já muito antigamente em competições era bastante corrido, sempre em tudo que é lugar. Futsal e futebol de campo também? Também, mas mais era futsal, Mais né? futsal. Mais futsal. Você começou com o time... Em Bela Vista ainda, com 11 anos. Com 11 anos de idade... tinha um time lá na comunidade. Naquela época, cada comunidade tinha um time feminino. E todos os anos existia 2, 3 campeonatos na cidade. E a gente competia. E eu tinha uma tia que jogava nesse time, era goleira, e era a única goleira que tinha. E eu tinha me destacado um pouquinho na escola de goleira e tal, e eu fui treinar com ela com 11 anos. A gente já comecei. Antigamente, nessa época, além dos campeonatos, todo final de semana tinha torneios. Em cada comunidade existia torneios, e nós sempre, era toda semana, em algum lugar. E eu competi bastante em torneios municipais, até estadual, alguma coisa. Mas agora já pendurei a chuteira só de brincadeira mais. Conseguiu ser campeã? Tem alguma medalha? Tenho várias medalhas. Algum momento que te marcou mais, um gol bonito, uma conquista? Como eu sempre fui goleira, então não existiu assim gols não, né? Mas existiam alguns pênaltis defendidos, algumas sempre teve momentos marcantes. E quem era o incentivador ou incentivadora da Denise? No início foi, então, minha tia Terezinha Brown, que era goleira. Era ela que me levava para tudo que é lugar. Torcia por você. Ela era a goleira do time, então eu sempre acompanhava ela. E eu só pude entrar nesse mundo porque ela me levava de arrasto junto, porque, imagina, era uma criança ainda, então a mãe não deixava também sair para lá e para cá, e ela que me arrastava e se responsabilizava por mim, né, para poder ir. E aí que a gente começou a ficar mais conhecidas, jogar os campeonatos. Depois de era Bela sempre Vista, ela que me você levava. foi jogar onde daí? Eu joguei alguns anos, alguns times da cidade em Selba, quando eu estava morando lá. Quais times teve lá, Denise? Eu, assim, por nome, eu não lembro da época, não. Mas, assim, Ibirubá eu lembro, assim, o primeiro campeonato que eu joguei aqui foi pela Metalúrgica Adelai, né? Aí depois vários outros times, né? O segundo campeonato que eu joguei aqui foi por um time que a gente montou, que a gente joga junto até hoje, do Pulador, junto com a Simone Barbosa, né? A gente fez um time, daí alguém do time me convidou e eu comecei a jogar com elas e fiquei no time, né? Qual é o nome do time? Naquela época era Esporte Clube Pulador, eu acho que era o nome do da time. comunidade mesmo. Uhum. Aí depois eu joguei no Azias, que existiu Azias aqui, no Trivital. Jogou por vários times, assim. Que legal. Tem história no esporte. Formamos alguns Vamos times, joguei trazê-la no Baú do pelo Esporte Milan, do logo tempo. que foi fundado o Milan feminino também. Joguei alguns campeonatos com elas. Você deve ter jogado no meio de meninos também. Com certeza, Tem né? que Eu jogar, me criei no meio de meninos, né? Era o irmão, era primos, não tinha meninas junto, então o potreiro lá em casa era uma bagunça. Final de semana vinha todos os primos e era canela para baixo, era algum dedo machucado. Sensacional essas lembranças, né?
O Júlio César Moisés também dá uma boa tarde. O Tiago Estrapação diz que a Denise é muito competente, merece muito o sucesso que tem. Diz aqui o Tiago. Você já entra na central com o Tiago lá? Sim, foi o Tiago e o Gilberto que me contrataram na época, né? Em 2020. 2020. Antes da pandemia? Foi uma pandemia. semana antes da pandemia. Eu trabalhei uma semana, aí deu aquela paralisação, acho que foi 1 ou 2 semanas, que eu trabalhei uma semana na central e daí deu... Fecha tudo. É. E o do Musco, ó, parabéns pelo trabalho, diz ele aqui. Gratidão, Cristiano e Andrei, parabéns pelo programa. Conheço a história da Denise, exemplo de família, pessoas do bem, exemplo de vida e superação. Grande abraço aí da Nilve Maldaner Mendes. Conhecida. Tá aí, Denise, né? As pessoas que te admiram, gostam de ti, mandando mensagens, né? Muitas outras aí, sem dúvida, vão assistir, vão poder conhecer essa tua história de vida, né? E se teu pai tivesse aqui no meio hoje, certamente estaria muito orgulhoso da filha, né? Com certeza, com certeza. O meu pai era muito... Eu era muito do pai, sempre fui muito do pai. Era o menino da mãe, né? E a menina era do pai. Eu não tenho muitas recordações dele, mas com certeza seria muito orgulho. Hoje você, um pouco das tuas experiências de vida são coisas que ele estaria ali também envolvido fazendo, né? Claro, eu acho que a falta do pai às vezes bloqueia muita coisa na vida da gente, né? Mas o que eu trouxe dele são muito importantes para ser o que eu sou hoje, né? Verdade. Que legal. Essa é a história da Denise, Cris. Mais alguma curiosidade aí? Não, acho que é isso mesmo, mas eu ainda entrando dentro dessa questão ali, como que tu entra como sócia dentro da central? Tu começou trabalhando lá como colaboradora, né? E como é que vem essa oportunidade, como é que tu faz aquela junção ali? Será que é aqui que eu vou? Aquela espera que eu tô há tanto tempo. Na verdade, em 2022, o Thiago, ele foi para Novos Horizontes, né? Ele abriu uma loja de porcelanatos, a Realize, que é hoje que ele foi para Novos Horizontes. E aí eu aproveitei essa oportunidade, né? Para entrar na central do automóvel junto com o Gilberto e na época, então, o Roger Carvalho também entrou conosco. Deu essa mudada. Eu lembro, a gente fez a cobertura lá quando trocou os sócios todos, né? E agora, aí, nesse ano passado, de 2024, então, entrou na central automóvel o Sadi e o William, né? O Roger e o Gilberto venderam as partes deles, né? Foram aproveitar suas aposentadorias, né? E hoje estou eu lá. O Sadi com 30 anos de experiência da automobilística, né? E o William também aí com uma vasta experiência, mas eu sou a mais velha da mais central. antiga. A mais experiente dentro do grupo. Da central, né? Só. Verdade. Denise, para frente, né? Você olha para a tua história e agora você olha para o teu futuro. O que você vê lá? Com certeza, a minha vida mudou muito desse start ali, né? Mudou bastante. E com certeza eu vejo um futuro muito próspero. Porque me abriu portas, né? Portas e coragem também, porque antes a gente ficava naquele medo e tal. E esse start, ele me abriu muitas portas. E bastante coragem também. Com certeza vai deslanchar muita coisa aí pela frente. Daqui 10 anos você se vê com uma estrutura ainda maior, com mais coragem ainda? Com certeza. Cada ano adquirido é uma evolução a mais. Legal. Tá aí. O futuro da Denise pode ser, então, aí um empreendimento ainda maior. Se Deus quiser. Tá legal. Tá certo. O Momento Estrela Guia, a Nilve está assistindo aqui, tem esse nome por conta disso, né? De que essas pessoas que se destacam nos seus meios, né? E as suas histórias sirvam de inspiração, né, Denise? E aí eu queria te perguntar exatamente isso, assim. Quais seriam as dicas que tu deixa? Porque pensa bem, né? Uma menina que perde o pai muito cedo, né? Criada o tempo todo no interior, né? A vida normal da grande maioria daqui da região, né?
Quem nunca foi criado no interior, veio para a cidade, olha o Andrei aqui também, né? Ele conta pra gente, eu não conhecia ele na época, né? Mas que quando ele veio aqui, ele era um bicho do mato, tinha medo de tudo, tudo era novidade, né? Tudo era estranho, né? E que vai ali semeando o seu sonho, né? Buscando o seu espaço, construindo a sua identidade própria, né? Construindo a sua referência como mãe também, né? Levando esses valores e compartilhando ele com a sua prole. E aí isso, né? O que a gente tem para aprender com isso? O que outras mulheres como você, porque tem muitas... A gente tem muito aquela história do vitimismo, né? E aquela história da historinha que a gente vai contando, não vai dar certo, tu vê, né? Eu sou sozinha, né? Como é que eu vou empreender, né? Eu tenho aqui um filho para criar, como é que eu vou arriscar, né? Então, o que tu deixaria assim de ideia para essas mulheres que daqui a pouco estão acompanhando a gente aqui na nossa transmissão, né? E estão ali faltando um detalhezinho, né, para dar esse passo adiante? A primeira coisa, assim, ó, Cristiano, a gente tem que confiar na gente. Tu tem que confiar em você mesmo. Você pode. Se você quer, você pode. E vai dar certo. Se você colocar o teu melhor e toda aquela tua força positiva em cima de você, vai dar certo. Trabalhando com transparência, colocando à prova também, até a gente, né? Trabalhando certinho, vai dar certo. Tu tem que confiar em você. Não interessa se o amigo, conhecido, vizinho acham que não vai dar certo. Se você acha que vai dar certo, se você colocar essa força positiva em cima de você, caprichar, trabalhar para isso, vai dar certo. E o melhor é que não tem que dar fácil, né? Não é uma poesia, né? Tudo tem o seu ônus e tem o seu bônus, né? Tem as preocupações diárias, tudo. Eu imagino ainda que dentro dessa reflexão, Denise, cabe a salientar, e imagino que você tenha tido também essa experiência, né? De que não tem idade para... Né, não tem... As pessoas não precisam esperar até 30, até 40, até 50, né? Você tem que fazer quando você tem a energia suficiente para focar naquilo. Né? E não deixar passar as oportunidades. Essa oportunidade pode te chegar aos 20 anos, pode te chegar aos 30, pode te chegar aos 40, né? A hora que a oportunidade chegar para você, claro, tem que correr atrás, tudo, né? Mas tem que aproveitar. Tem que aproveitar as oportunidades. A vida te dá oportunidades. E você tem que aproveitar. Tem que ter essa coragem, né? Às vezes ela tá meio escondida, né? Tá meio recolhida ali, né? Vem o medo, o medo do julgamento, principalmente, né? Que eu acho que é o que as pessoas travam hoje, é o medo do julgamento. É o medo de que, eu vou fazer esse negócio, ou eu vou tomar essa decisão, e o que vão pensar disso? E tu tem que sair da zona de conforto, tá? Se tu continuar na zona de, tá bom assim, pra mim isso aqui tá bom, tu tem que sair da zona de conforto. Tem um pouco de indignação. Tem que ter, tu vai arriscar, pode melhorar, pode não melhorar, pode ter que descer um degrau para depois continuar subindo. Tem que arriscar, né? Tem que sair daquela zona de conforto. Se tu continuar na zona de conforto, você vai viver a tua vida naquela mesma zona de conforto e vai morrer na velhice lá naquela zona de conforto. Do mesmo jeito, tu não vai melhorar. Para melhorar, tu tem que sair da zona de conforto. Tem que ser desconfortável, Tem então. que ser desconfortável. Para você foi. E no início vai doer. Dói. Tu desce 3, 4 degraus. Para depois tu poder subir de novo. E daí perde umas noites de sono. Muitas noites de sono. Tem a preocupação, tem o comércio que às vezes vai ter mês que dá, tem mês que não dá, tem mês que tu precisa comprar, tem mês que tu precisa vender. Hoje existe a dificuldade dos dois lados, né? De comprar e de vender. Então, as dificuldades batem todos os dias na porta. Não é só alegria, né? Todos os dias vai bater dificuldades, vai ter dias que tu vai estar lá embaixo, quase no fundo do poço, mas aí vai ter dias que tu vai estar lá exaltando a alegria, né? Tem que E ser. a recompensa, Denise, desse sobe e desce, dessa vida quase que como um eletrocardiograma, assim. Mais ou menos Qual assim. é a recompensa disso para você? Não, com certeza, depois que tu olha para trás,
tu tem que saber sair daquele fundo do poço, né? E cada fundo do poço que tu volta com aquela experiência, né? Tu volta mais forte, sempre tu volta mais forte. Olha o que a minha mãe teve que passar para hoje a gente dizer, nossa, como ela foi forte. E é assim também, tu tem que passar por essas dificuldades, porque tu sempre vai sair da dificuldade e vai sair mais forte e com mais experiência para enfrentar as próximas. Legal, sensacional, Cris. Denise Cristina Ebert. Tá certo, e a gente encerra o programa Momento Estrela Guia de hoje, né? Antes, claro, vai ter a despedida aqui da Denise, mas a gente vai encerrar com uma música do Milton Nascimento, que é Maria Maria, que eu acho que conta um pouquinho da trajetória dessas mulheres que não se entregam, né? E que buscam todos os dias aí, né? Conquistar os seus sonhos, né? Então a palavra final é tua, Denise. Eu quero agradecer esse espaço, tá? Da rádio. Que traz as mulheres aqui para expor a sua história, porque a gente está ficando cada vez mais forte. Hoje, no mercado de automóveis aqui na cidade, eu acho que eu sou a única proprietária, eu acho, né? Eu acredito que até trabalhando na parte de vendas da região, é difícil, né? Mas, assim, ó, a gente pode muita coisa. E como você falou, eu sou sozinha, eu tenho que criar meu filho, eu, né, tenho que batalhar para isso. É a questão, assim, ó, da gente acreditar no nosso potencial. Eu acredito no meu potencial. Tem dias que eu tô com autoestima mais baixa e tal, mas eu acredito no meu potencial. E eu posso ser muito mais do que eu sou hoje. Legal. E vou ser. Obrigado, Denise. Né? E sempre que precisar da gente aqui, a rádio está à disposição, o Jornal Tiacuí sempre à sua disposição também. Mais uma vez aí, né? Leve a tua história para inspirar novas pessoas e que elas tenham a mesma força, né? E o mesmo foco que você teve aí para chegar onde você está hoje. Um abraço. Um abraço a vocês também.